Chega mais, torcida gloriosa, torcedor do Botafogo, para mais um plantão glorioso aqui no GG. Nesse vídeo aqui a gente vai falar sobre algumas situações que são fundamentais para a gente entender esse caminho que o Botafogo está seguindo até agora. Sobre contratações, centro de treinamento, estrutura, o que falta para o Botafogo simplesmente encontrar o seu caminho nesse novo momento, nesse novo modelo de negócio que o Botafogo entrou. Já vão fazer 4 meses. Esse tempo é pouco, é muito tempo. Esse debate que eu quero ter com vocês, mas só depois da vinheta. Nós já estamos bem próximos da casa aí dos 64 mil inscritos, então você que está vendo esse vídeo e ainda não é inscrito, ajude a gente a chegar na nossa marca, pelo menos de 70 mil inscritos, que é a marca mais próxima que a gente tem, e tomara aí que a gente consiga os 100 mil até o final desse ano. Vamos ver se a gente consegue chegar nessa marca e a gente precisa da ajuda de vocês. Se está assistindo esse vídeo aí, deixa aquele like também para o vídeo poder alcançar mais botafoguenses aqui no canal. Bom, todo mundo aqui quer esquecer aquele ano de 2020, obviamente um dos anos mais desastrosos da nossa história, se a gente parar para pensar. Um ano que a gente estava sem esperança de nada, o Botafogo vinha se afundando cada vez mais, um rebaixamento inevitável e nos vimos sem esperança de nada, até que a campanha de 2021 conseguiu nos colocar ali algumas mudanças interessantes para o Botafogo. Até numa questão mais profissional, o Botafogo com novas caras, com novos personagens ali à frente do clube, que vinham ditando ali um ritmo diferente. Um ritmo que indicava uma mudança no Botafogo que a gente conhecia de anos atrás, de complicações, de problemas profissionais, de amadorismo. Essas pessoas começaram a se identificar com o Botafogo e trazer pra gente também, e aqui eu me coloco obviamente como torcedor, assim como todos nós somos, essa esperança, esse pingo de esperança de que o Botafogo tinha virado uma chave, que tinha mudado, mesmo na Série B, depois ali de um momento conturbado no início do ano, chegada de Anderson Moreira, aquela mudança drástica no Botafogo, principalmente de postura, porque basicamente eram os mesmos jogadores, eram o mesmo time, mudou-se o treinador, mas mudou também uma coisa chamada postura, que é esse ponto que eu quero chegar para linkar com o que eu tenho para dizer nesse vídeo. Bom, e voltamos para a Série A depois de uma arrancada impecável, uma campanha excelente, Botafogo enchendo o seu estádio e a gente com aquele pingo de esperança. E no final do ano, nós recebemos uma notícia de que o milionário John Textor estava adquirindo aí um percentual de compra da SAF do Botafogo. O que era um fio de esperança virou um turbilhão de esperanças, né? A nossa ideia de contratação, dada a declaração do próprio Eduardo Freeland, diretor de futebol à época, era que as contratações só pudessem acontecer em maio desse ano. Seria o momento que o Botafogo começaria a pensar em trazer alguns reforços. Começaria em tentar gastar aquilo que nem tinha. E mesmo assim, nós continuamos esperançosos, pensando naquela mudança. A chegada do pré-contrato de John Textor mudou completamente esse nível. A perspectiva do torcedor também, que não tinha esperança de como seria esse Campeonato Brasileiro, já começa a clarear as ideias de pelo menos ter um bom campeonato. A chegada de John Textor vinha, obviamente, com um aporte financeiro que dava ali para o Botafogo fazer suas contratações, trazer nomes interessantes e mudar de vez a cara do Botafogo e tornar o clube competitivo como deve ser. Figuras que ilustraram esse 2021 do Botafogo de mudanças, como Anderson Moreira, Eduardo Freeland, próprio Lenin Franco também, deixaram o clube com um sentimento de gratidão de todo mundo. Fizeram um bom trabalho. É bom reconhecer. Todos esses que deixaram o clube, fizeram o seu papel, cumpriram muito bem o papel naquele momento e era muito necessário. E aí o Botafogo vira a chave. A chegada de John Textor traz novos personagens e alguns deles se mantêm. No caso aí, o Jorge Braga foi uma figura que se manteve no Botafogo e outros nomes apareceram aí, como o do próprio Tairo Arruda, a chegada de André Mazuco, Alessandro Brito. O Botafogo foi começando a montar ali sua equipe de figuras que seriam o principal norte para dar continuidade aí à ideia de John Textor de mudança. Mas um nome especificamente era um nome que o próprio John Textor cansava de insistir, inclusive pra gente aqui, numa das primeiras entrevistas que ele deu para a mídia independente, foi o de Luiz Castro, que na cabeça dele era a pessoa ideal para mudar todo esse pensamento que existia no Botafogo e trazer um estilo de jogo para o Botafogo. Esperamos um bom tempo, todo aquele imbróglio junto com o Corinthians, etc., tornou aí a novela Luiz Castro, talvez a primeira ali dessa fase John Textor. Aguardamos, recebemos muito bem o Luiz Castro, que chegou com, obviamente, muita esperança para que dias melhores viesse aqui para o Botafogo. Aí a gente entra no ponto de expectativa e realidade. Botafogo fez contratações, foi o time que mais gastou na primeira janela entre os times da Série A, e o mínimo que o torcedor
obviamente esperava de todas essas movimentações, conseguiu uma queda de braço difícil com o Corinthians, o Luiz Castro. Depois disso, contratações caras, como a de Patrick de Paula, a contratação mais cara da história do clube. Nomes como Vitor Sá, Piazon, que não são estrelas do futebol super reconhecidas, mas que eram nomes que traziam um calor para o torcedor de entender que aquele time estava mudando, que estava começando a criar uma identidade, mesmo sem ter estreado ainda. Isso aí não adianta explicar. Isso aí a cabeça do torcedor funciona assim. Nós funcionamos assim. Nós temos esse momento em que saímos da razão para dar voz à esperança, porque só nós, só os torcedores do Botafogo sabemos que passamos todos esses anos. Bom, e aí a gente vai daquele ponto onde eu citei anteriormente. Expectativa e realidade. Eu coloquei aqui alguns pontos em que elucidam o porquê da nossa expectativa. O porquê da expectativa do torcedor ter sido alta. Tiveram pontos de mudança que nós não víamos há muito tempo. De contratações com tranquilidade, salários em dia. O Botafogo pega voo fretado, tem situações em que não éramos acostumados. Então, para isso gera uma mudança muito grande na cabeça do torcedor. Só que os problemas do Botafogo, todos esses problemas de mais de 30 anos atrás, são muito maiores do que voo fretado, são muito maiores do que essas coisas que a gente simplesmente achou que passamos por cima com a chegada de John Textor. Principalmente uma delas, tempo. O Botafogo não tem tempo. Não tem tempo porque o Botafogo perdeu muito tempo. O Botafogo é um dos clubes da Série A que não tem um centro de treinamento. E isso aí é inadmissível. Um clube da grandeza do Botafogo não ter um centro de treinamento decente é inadmissível. E chegamos nos dias atuais. A chegada de Luiz Castro, que veio com a bagagem e toda a confiança de John Textor, que cansa de falar que não é apenas um treinador, é o manager do Botafogo, é o sócio do John Textor. Chegou com isso tudo e a torcida tem suas razões aí na hora de criticar também o treinador em relação à sua postura na comunicação. E aí é um ponto que eu acho importante a gente falar aqui. Comunicação. A comunicação do Botafogo é um dos pontos que eu acho que precisa mudar nessa nova fase. A gente sabe que está num processo muito longo, mas esse processo ele requer que os caminhos estejam bem traçados. E uma das principais situações para o caminho estar bem traçado é a comunicação. O clube precisa saber se comunicar com o seu torcedor, que é seu principal fiel escudeiro. Como o Guilherme falou no vídeo de hoje, foi a primeira coisa que deu certo na SAF, foi o torcedor. A atitude que o torcedor tem. Todas as campanhas envolvendo o torcedor do Botafogo, a torcida chegou junto. Seja lutar estádio, seja sócio-torcedor, estávamos lá apoiando. O mínimo que a gente espera é que as mudanças também ocorram do outro lado. Chegou-se falando demais e questões como estrutura, como contratações, como mudanças de fato de postura do time em campo, não são vistas aos olhos do torcedor. Isso requer tempo? E aí eu deixo uma pergunta para vocês também, que eu quero ver esse debate nos comentários. O que falta de verdade, na opinião de vocês, para essas mudanças acontecerem? O Botafogo montou uma equipe de scout, o Botafogo tem o dinheiro para investir e fica naquele dilema. Bom, o elenco ainda é fraco, Talvez tenhamos nos iludido aí com as pequenas contratações que tivemos na primeira janela. Uma janela difícil, a gente sabe, por conta de prazo e etc. E com olhares diferentes daquilo que a gente estava imaginando, né? Olhares mais para os jogadores da Europa, todos eles estão no departamento médico, que carece de estrutura. Então, vejamos, a gente consegue linkar os problemas do Botafogo e entender que todos eles fazem parte de um processo. E de todas as coisas que já foram mudadas aqui no Botafogo, algumas delas eu acho que ainda faltam. E aí eu cito para vocês a comunicação, a estrutura e, obviamente, as contratações. O Botafogo não pode errar nesses 3 pontos. São 3 pilares que vão fazer, de fato, a gente enxergar as mudanças acontecendo lá dentro. Óbvio que, se a gente pegar para comparar com outros clubes aí que entraram no processo de reestruturação, todos eles sofreram ou mais aquilo que nós sofremos agora. Bom, temos exemplo agora do time mais rico do mundo, talvez, que é o Newcastle, sofrendo aí. O Newcastle mesmo com a grana injetada lá, não conseguiu boas contratações, não conseguiu contratações grandiosas, porque também o time precisa oferecer alguma coisa ao jogador. Está numa disputa importante, o Botafogo não está em disputas importantes. O próprio Palmeiras mesmo passou por essas questões de dificuldade, se reestruturando. O Botafogo tem uma urgência, óbvio, a urgência que condiz com a grandeza do clube. O Botafogo é urgente, a situação do Botafogo é urgente para todos os torcedores, para todos nós, a gente sabe disso. E algumas coisas só vão andar de verdade se a gente realmente conseguir que esses 3 pilares sejam cumpridos pelo sócio majoritário do Botafogo, John Textor. E essa é a minha opinião em relação àquilo que precisa mudar, aquilo que precisa trazer os ventos da mudança no Botafogo, que são as contratações,
a estrutura para ontem e melhorar a comunicação. A gente não pode ter situações como a gente teve agora do Taira Ruda com o Jorge Braga, que o John Texel foi lá, passou panos quentes, etc. A gente viu toda a situação. Não podemos repetir esse tipo de coisa. A comunicação tem que ser boa com o torcedor. A comunicação não pode ser na base da brincadeira o tempo todo. Brincadeira que todo mundo gosta, a gente gosta também de brincar aqui na hora de se comunicar, mas quando o momento é de seriedade, tem que haver seriedade. Não dá para fazer certos tipos de brincadeira na hora errada. Não dá para adiar uma melhoria de estrutura. Se tá com a grana para investir, investe, corre atrás. São coisas que são para ontem. Contratação. Tem que acertar. Se montou uma equipe de scout, não pode errar. A gente precisa de tempo para que o projeto dê certo. Só que o Botafogo não tem esse tempo. Ele simplesmente não tem. Porque tem uma torcida apaixonada que vai cobrar. Que vai estar junto com o clube também para o que der e vier, como a gente sempre teve. As coisas precisam apenas entrar nos trilhos. Entrar nos trilhos. As coisas precisam apenas acertar nesses 3 pontos. Não dá pra gente ter erro nesses 3 pilares. Eu sinceramente não acredito em fora fulano, fora ciclano agora, no momento que a gente está. Posso mudar de ideia depois, não tem o menor problema com isso. Eu gosto de avaliar as coisas da maneira que elas são e não fazer uma análise rasa baseada na emoção. E às vezes até a gente comete muito esse erro aqui, porque não tem problema em falar isso. Às vezes fazemos lives aqui e a gente acaba passando ao ponto, porque é a nossa paixão de torcedor, cara. Torcedor é assim, né? A gente tenta passar o máximo de serenidade para vocês. Eu gosto do debate, eu gosto de estar aqui trazendo as ideias. Discuto isso muito com o Guilherme. A gente não traz só a notícia. Além da notícia, a gente quer trazer aí a troca de ideias e a opinião também. E ouvir muito vocês. Bom, essa é a opinião que eu tinha para dar no dia de hoje a respeito do Botafogo. Segunda-feira a gente tem um desafio importante. Botafogo e Bragantino. Desses 3 pilares que eu falei aqui, para a partida de segunda-feira e para o decorrer da temporada, tem um que eu não citei porque ele não corresponde a essa questão de estrutura do Botafogo. E essa tem que estar intrínseca em cada jogador que veste a camisa do Botafogo. Que é a raça, que é a determinação, que é a vontade de ganhar. Espírito vencedor. Isso aí é inegociável. Isso aí tem que estar sempre. Saudações alvinegras a todos vocês. Forte abraço. Valeu.